Bom, antes então de adentrarmos já no assunto específico, o assunto direto, né, de tentar entender o porquê as seitas das Testemunhas de Jeová não creem na doutrina da Trindade, nós vamos tentar entender, antes de mais nada, como surgiu essa seita e a estrutura organizacional dos Testemunhos de Jeová. Como que eles surgiram, como que é a estrutura deles, tá? Olhando, fazendo pesquisas, na verdade, inclusive no próprio sítio deles, lá no site deles, nós encontramos que o fundador dos Testemunhos de Jeová é um homem chamado Charles Russell. E nós vamos pesquisar sobre esse homem, né, Charles Russell. Ele era um homem de negócios lá na cidade da Pensilvânia. Na verdade, ele morava aos redores da Pensilvânia, nos Estados Unidos. E ele organizou os Testemunhos de Jeová por volta de 1869 a 1870. Ele tinha apenas 18 anos de idade. 18 anos de idade quando ele começou a manter os estudos bíblicos por sua própria conta, né? Então, por conta própria, ele começou a manter os seus estudos bíblicos. E isso porque, conforme a biografia, ele estava frustrado com as suas experiências e ele estava particularmente triste também sobre o que o cristianismo ensinava a respeito do inferno. Isso estava causando para ele essa tristeza, essas angústias e frustração. Ele não concordava com o que o cristianismo pregava sobre o inferno. E então, ele acabou sendo buscado pelos adventistas do sétimo dia. Então, ele passou a fazer parte também dessa outra denominação, né, adventista do sétimo dia. Só que passado um período, né, em que ele esteve lá, ele resolveu se desassociar, né, deste movimento. E o motivo dessa desassociação, né, dessa saída do adventismo, foi porque ele encontrou, né, que nessa denominação haviam falsas profecias sobre a segunda vinda de Cristo. Então, para ele encontrou, né, conforme os ensinos lá do adventista, ele encontrou controvérsias a respeito da segunda vinda de Cristo, e isso também o descontentou e o frustrou, então ele resolveu sair também dessa denominação. Foi quando Russell ele decidiu criar a sua própria revista, né? Ele resolveu criar a sua própria revista de estudos, do qual ele começou a estudar sozinho a Bíblia. E essa revista ele denominou de Zion's Watchtower and the Herald of Christian Presence, que no português seria a Torre da Vigia de Sião e Arauto da Presença de Cristo. Que atualmente, se nós formos ver, eles denominam agora de A Sentinela, né? Uma revista chamada A Sentinela. E essa revista, A Sentinela, para eles anuncia o reino de Jeová. Então, para os estudantes da Bíblia, ele depois montou um grupo de estudantes da Bíblia, que é justamente para que pudesse organizar essa revista, né? Para os estudantes da Bíblia, a revista Torre da Vigia de Sião, foi criada por eles, ela não somente propalava a mensagem desse grupo de estudantes, ela não somente servia para isso, mas na concepção deles, essa revista ela servia também e tinha uma importância muito grande como responsabilidade deles, né, desse grupo, de expor os erros cometidos por outras religiões. Então, na verdade, a maior importância para eles, né, dos Testemunhos de Jeová em relação a essa revista, né, era para expor os erros cometidos, né, por todas as outras religiões. E essa ideia permanece ainda hoje, é uma ideia atual, né? O que significa que desde a sua fundação, as Testemunhas de Jeová elas não se enxergam como membros de uma religião. Eles não se enxergam dessa forma. Eles não se enxergam como fazendo parte
de uma religião. Mas, como eles dizem, eles são os que verdadeiramente monopolizam a palavra de Deus. São eles que detêm o monopólio da palavra de Deus e, devendo, portanto, a responsabilidade deles, divulgar a correta interpretação da Bíblia por intermédio de seus impressos. Então, é esse o objetivo dessa revista criada por eles. Não se olvida também que Russell, né, e seu grupo de estudantes da Bíblia, eles por muito tempo eles estiveram convencidos, né, e convictos de que o fim do mundo seria no ano de 1914. Eles estavam convictos, né, e propalavam isso, de que o fim do mundo aconteceria no ano de 1914. O que soa como uma contradição, né, porque lá no início nós vemos que ele se frustrou, ele teve experiências ruins com os cristãos e também com os adventistas no sétimo dia, porque eles propalavam, né, falsas notícias a respeito da vinda de Cristo. Só que eles também passaram a estar convictos, né, a profetizar de que o mundo iria terminar no ano de 1914. Aliás, nós também observamos que foi o ano da Primeira Guerra Mundial. Tá? E criam que a segunda vinda de Cristo já havia acontecido. Eles criam nisso, que a segunda vinda de Cristo já havia acontecido, né? Só que ela aconteceu de uma forma diferente, foi de uma forma misteriosa. E reforçavam, né, que o mundo estava no fim e que a destruição dos iníquos, né, dos pecadores, era iminente e que os verdadeiros servos de Jeová seriam salvos. Essa era a concepção deles, que os verdadeiros servos de Jeová seriam salvos. Só que é lógico que nós vemos que as profecias feitas por eles, elas não se confirmaram, né? E por consequência, o que aconteceu? Milhares de pessoas apostataram dessa fé. E como se não bastasse, Russell e os outros também estudiosos desse grupo, eles reconheceram esse erro. Eles reconheceram que eles erraram em relação à data. E o que eles passaram a fazer novamente? Eles passaram a afirmar que o mundo iria acabar, só que agora no ano de 1915. Né? E deram um mês preciso, que o mundo iria acabar em outubro do ano de 1915. Eles falaram que foi um erro de cálculo, né, e que o mundo então terminaria em outubro do ano de 1915. Mas passado outubro de 1915, o que aconteceu? O mundo não acabou, né? Aí o que eles começaram a fazer? Como não ocorreu o fim do mundo, eles passaram a fazer investidas, né, várias investidas, no sentido de alterar interpretações bíblicas. As investidas deles, na verdade, foram essas. Começaram a fazer alteração de interpretação bíblica, afirmando que Jesus Cristo havia se tornado rei nos céus, né, que ele se tornou rei nos céus, e como resposta, Satanás, por meio de uma investida desesperada, providenciou a Primeira Guerra Mundial, a destruição da humanidade. Já no ano de 1916, nós encontramos que Russell faleceu, né, ele morreu, e desde então a organização passou a enfrentar dificuldades, né, para quem sucederia, né, quem queria assumir o controle e a presidência da organização, o comando. Né? E a situação foi resolvida, e ela então passou a ser presidida pelo então advogado chamado Rutherford, que anos mais tarde, inclusive, foi uma pessoa que foi presa, né? Ele, como presidente dessa seita, ele foi preso justamente com alguns membros também da diretoria das Testemunhas de Jeová, e eles eram acusados de incentivar a deserção militar. Eles estavam incentivando isso nos Estados Unidos e foi decretado, inclusive, pela Suprema Corte, a prisão de Rutherford e de alguns membros da diretoria das Testemunhas de Jeová.
Só que ele ainda preso, ele foi reeleito novamente para o comando. Ele estava preso e foi reeleito para o comando novamente da organização, né? E o que aconteceu? Rutherford, como um bom prosélito de Russell, ele resolveu também fazer predições futurísticas. Ele resolveu prever o futuro, né? Aí então ele passou a profetizar que lá no ano de 1925, alguns personagens bíblicos, como Abraão, Moisés e Jacó, isso era uma profecia de Rutherford, ele falou que esses personagens bíblicos iriam ressuscitar. Começaram a anunciar que eles iriam ressuscitar e deu um motivo para essa organização, essa seita, aduzindo que eles deveriam tomar as medidas necessárias no sentido de construir uma casa adequada, né, que seria capaz de abrigar esses homens ressurretos. Foi uma exigência feita por Rutherford, ainda na prisão, né, de que os testemunhos de Jeová deveriam se organizar e construir uma casa para que quando Abraão, Moisés e Jacó ressuscitassem, eles fossem abrigados nesta casa. Então, diante da profecia, o que os testemunhos de Jeová fizeram? Foram lá e construíram a casa, né? Eles tomaram as medidas necessárias e essa sociedade financiou a construção de uma mansão e até nomearam a mansão, chamada a mansão de Bet Sarim, que na expressão hebraica significa a casa dos príncipes. Eles construíram, eles organizaram, montaram essa mansão. E era uma mansão luxuosa. Ela foi construída mais ou menos no ano de 1930, mas provavelmente ela tenha sido começada já lá no ano de 1929. Foi construída na cidade de São Diego, na Califórnia. Tá? E foi construída, essa mansão ela foi construída, para os irmãos verem o quão ele exercia um poder de domínio, né, de persuasão. Essa mansão ela foi construída durante a Grande Depressão de 1929. Havia um caos econômico financeiro mundial, principalmente nos Estados Unidos, né? Então a casa foi construída durante esse período. E era um período que muitos americanos estavam desempregados e era comum, inclusive lá nessa época, enormes filas de gente esperando a distribuição de sopas, né, para os pobres. A situação era caótica financeiramente, precária. E Rutherford, depois nós encontramos que ele faleceu em 1942. Só que os irmãos lembram a data que os profetas iriam ressuscitar? Foi lá em 1925. Ele morreu em 1942. E o que aconteceu? Os patriarcas não ressuscitaram. Né? Eles não ressuscitaram. Em setembro de 1942, foi quando, após a morte de Rutherford, o que a torre de vigia fez? Vamos reparar o erro. Vamos reparar esse erro. Então, eles passaram a distribuir folhetos, né? E esse folheto era intitulado Kingdom News, que é Notícias do Reino. No verso dessa folha, eles informaram o público, né, informaram a todos acerca de um novo livro. Então, eles estavam divulgando um novo livro que eles haviam acabado de publicar. E esse livro se chamava The New World, que é o Novo Mundo. E no anúncio publicitário deste livro, continha a seguinte citação: o novo mundo é ainda mais emocionante que o verdadeiro. Né? São bem persuasivos. Né? O novo mundo é ainda mais emocionante porque ele é verdadeiro. E no livro The New World, se for ver depois na página 104 desse livro, nós encontramos os seguintes dizeres a respeito dessa casa que foi construída. Vocês foram reparar. Nesta expectativa, na verdade, a casa em San Diego, na Califórnia, que tem sido muito publicitada,
com intenções maliciosas pelo inimigo religioso. Olha só, vou ler novamente. Nessa expectativa, a casa em San Diego, na Califórnia, que tem sido muito publicitada com intenções maliciosas pelo inimigo religioso, foi construída em 1930 e chamada Bet Sarim, que significa a Casa dos Príncipes. Está agora confiada aos nossos cuidados, para que aqueles príncipes a ocupem quando eles regressarem. Os fatos mais recentes mostram que os religionistas, os que têm religião, que os religionistas deste mundo condenado estão rangendo seus dentes por causa do testemunho que aquela casa dos príncipes dá acerca do novo mundo. Nós vemos, irmãos, e note como este livro, que promete dizer a verdade, já lá no início, declara que esta mansão, está confiada aos nossos cuidados para aqueles príncipes a ocupem quando regressarem. O que de fato aconteceu, na realidade, é que a sociedade vendeu essa casa. E eles venderam de forma quase que secreta, misteriosa. Esconderam a venda dessa casa. E depois de se tornar evidente que os príncipes fiéis não regressaram como as testemunhas de Jeová tinham esperado, eles abafaram a situação e não se falou mais da casa de Bet Sarim. Além de Rutherford, nós encontramos também na direção Nathan Homer Knorr, um homem de 71 anos, quando ele assumiu a direção após a morte de Rutherford. Ele foi o terceiro presidente da Sociedade Torre da Vigia de Bíblias e Tratados, que é o da Sentinela, na verdade, a mais antiga das sociedades jurídicas usadas pelas testemunhas de Jeová. E serviu nesse cargo entre 8 de janeiro de 1942 a 8 de junho de 1977. Ele foi precedido, na verdade, por Rutherford, e depois ele foi sucedido na presidência por Frederick William Franz. E esse Nathan, ele é recordado pelo grande empenho que ele teve em reestruturar os testemunhos de Jeová. Ele fez um trabalho muito grande no sentido de reestruturar os testemunhos de Jeová, de organizar mundialmente também essa organização. E em 28 de setembro de 1942, ele inaugurou a escola do Ministério Teocrático. Ele inaugurou uma escola chamada Escola do Ministério Teocrático. E essa escola ela tinha um fim de treinar publicadores congregacionais em oratória e também na arte do ensino. Uma verdadeira investida dele, para organizar e ao mesmo tempo treinar as pessoas na oratória, na questão do convencimento e também na questão de persuasão, de ensinar. E isso resultou em um aumento exponencial dos evangelizadores públicos e instrutores congregacionais. Isso aumentou muito, dessas investidas que ele fez. No ano de 1943, em 1º de fevereiro, mais ou menos, foi inaugurada a Escola Bíblica de Gileade, da Torre de Vigia. Em 1943, ele inaugurou essa Escola Bíblica de Gileade, da Torre de Vigia, para treinar evangelizadores em tempo integral. Em tempo integral. Tá? Então, homens e mulheres eram treinados em tempo integral para o serviço missionário, que passaram a ser enviados por todos os cantos do planeta. Essa era a intenção deles. Na verdade, eles conseguiram fazer isso. E em 1946, eles criaram uma comissão para a tradução da Bíblia do Novo Mundo. Então, eles criaram essa comissão lá em 1946 para fazer a própria Bíblia deles, para poder fazer a tradução do jeito que eles queriam.
com o objetivo, então, de produzir uma nova versão da Bíblia, de propriedade dessa sociedade. E eles tinham por objetivo, então, a impressão e a publicação em larga escala dessa nova versão bíblica. No ano de 1950, esse ano lançou, então, o Novo Testamento. Primeiro ele lançou o Novo Testamento. E se no próximo oportunidade nós vamos tentar trazer alguns versículos na maneira como eles fizeram a interpretação deles, só que o que chama a atenção é que eles se referem a Jesus como um Deus minúsculo. Eles não consideram Jesus como um Deus, o Deus Todo-Poderoso. Então, eles, inclusive, na própria Bíblia deles, se referem a Jesus a um Deus minúsculo. E em 1960, eles então lançaram, a Bíblia deles, a tradução do Novo Mundo. E em 1968, para não faltar prosélitos, do jeito que eles eram, para não deixar passar desapercebido, o que eles fizeram? Profetizaram novamente o Armagedon. E que o Armagedon iria ocorrer no ano de 1975. 1975. O que nós vemos aqui? Que desde a fundação, a associação tem tendências autocráticas. Eles são autocráticos, teocráticos, sendo hierarquicamente comandadas pela mais alta cúpula, oficialmente chamada de corpo governante. É a alta cúpula dos Testemunhos de Jeová, porque são eles que comandam tudo, o corpo governante. E alegam eles, inclusive no próprio site deles, eu fiz essas pesquisas num site, o site deles, que esse corpo governante, eles são espiritualmente simbolizados como escravo fiel e discreto. Escravo fiel e discreto. E eles dão como referência a isso o texto bíblico de Mateus, capítulo 24. Então vamos lá. O corpo governante, eles explicando o que é o corpo governante, atualmente ele é composto por 8 integrantes, são 8 pessoas, que não se identificam como líderes da organização. Eles não se identificam como líderes. Tá? Só que nós vemos que cabem a eles as decisões em caso de perseguição política. Está no próprio site. Se eles não são líderes, por que cabem a eles, as decisões em caso de perseguições? Cabem a eles o controle jurídico da sociedade. Cabem a eles o controle econômico da sociedade. Eles afirmam que eles buscam a orientação bíblica, esse corpo governante. Que eles buscam a orientação bíblica e que eles reconhecem que Jeová Deus designou Jesus Cristo como cabeça da congregação. Além do trabalho realizado em diversas comissões, porque eles formaram lá várias comissões, eu até pensei em trazer, mas é muito grande, detalhar tudo o que eles fazem. Então, o corpo governante ele se reúne semanalmente para considerar as necessidades que os Testemunhos de Jeová apresentam, para considerar as necessidades que a organização tem. E nessas reuniões, eles alegam que os membros são considerados, que os membros, na verdade, consideram o que a Bíblia diz. Que esses membros, esses 8 homens, eles consideram o que a Bíblia diz e alegam que esses homens seguem a orientação do Espírito Santo de Deus, que eles são pessoas ungidas. Que eles são pessoas ungidas e que eles seguem a orientação do Espírito Santo de Deus com o objetivo de tomar as decisões unânimes. Então, são eles que tomam as decisões. E depois afirmam que não são líderes. As associações das Testemunhas de Jeová, ela está estruturada, na verdade, aos moldes de uma empresa.
É como se fosse uma empresa, na verdade, uma organização empresarial. E ela é estruturada da seguinte forma. Tem o corpo governante, que é o que nós acabamos de falar, que é a empresa matriz, que é da onde saem todas as ordens, as interpretações, as ordens de publicação dos escritos deles, é de onde sai tudo. Tem as filiais gráficas, e isso no mundo inteiro. No mundo inteiro. Tem os superintendentes viajantes, que são supervisores. Eles fazem a supervisão tanto das gráficas quanto dos salões do reino, dos salões, na verdade, do reino, que são unidades. E também nós encontramos os anciões congregacionais, né, que são os líderes dos reinos. E lá embaixo tem os operários, né, que são considerados as testemunhas individuais, que são os operários. E esses, então, são alguns pontos que eu achei importante trazer para os irmãos, para nós entendermos, na verdade, como é que funciona, né, o modo que eles têm sobre a sua organização, sobre o funcionamento dessa referida sociedade. E neste momento nós vamos abordar algumas alegações dos testemunhos de Jeová sobre a Trindade, só que nós não vamos fazer um aprofundamento, porque nós precisamos tratar também de outros assuntos, tá? E eu espero fazer no próximo estudo. Eles têm um livro que publicaram chamado de Brochura. Esse livro foi publicado no ano de 1989, pela Sociedade Torre de Vigia. É um livro que tem 32 páginas. E o livro se chama Deve-se Crer na Trindade? Uma pergunta que eles fazem. Nós encontramos as seguintes alegações e na verdade, eles fizeram 4 alegações nesse livro. Nós vamos ler as alegações deles, né? Só vamos entender a primeira, a segunda, a terceira e a quarta alegação. E eu já achei interessante, porque eu achei no site do pastor, do irmão Hélio, na verdade, né? O irmão Hélio Menezes, ele veio aqui, inclusive, algumas objeções que eles fizeram desse livro. E eu achei interessante trazer para os irmãos. Na verdade, foi um pastor chamado pastor Luiz Antônio Ferraz. Ele pegou esse livro e fez algumas objeções, tá? A primeira objeção. Os testemunhas de Jeová alegam que a doutrina da Trindade é uma doutrina pagã, que veio do paganismo. Eles alegam isso, que a doutrina da Trindade é uma doutrina pagã. Eles afirmam que a doutrina da Trindade é de origem pagã, uma vez que os pagãos cultuavam suas tríades de deuses. Então, a primeira alegação deles contra a doutrina da Trindade é essa, que anteriormente, na antiguidade, né, os pagãos cultuavam suas doutrinas de deuses. Só que aí esse pastor foi lá e fez a objeção, né? Ele diz, olha, tal alegação não faz sentido. Por quê? Porque a concepção dos pagãos em nada se assemelha à doutrina trinitariana. Em nada. Os pagãos são politeístas. Eles creem na existência de vários deuses, sendo sua trindade mais um conjunto de deuses em seu panteão. Então, na verdade, são um conjunto de deuses, né? E nós, cristãos, nós somos essencialmente monoteístas. Nós somos monoteístas. Porque nós cremos, sim, que há um só Deus. Isaías 43:10. A irmã Nalva lê para nós. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Amém? De fato, nós encontramos, né, que nós,
temos a afirmativa bíblica, de forma profunda, que nós cremos em um só Deus. Só que é um só Deus que subsiste em 3 pessoas. Ele é único, mas subsiste em 3 pessoas. Não são 3 deuses, posto que só há um Deus. Assim, nós sabemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são ao mesmo tempo 3 pessoas distintas e um só Deus. E o termo triunidade resume melhor essa concepção bíblica de Deus. Segundo, os adventistas alegam que a palavra trindade não aparece na Bíblia. Essa é a alegação que eles usam também para negar a trindade, que a palavra em si ela não aparece na Bíblia. Só que nós vemos que a doutrina da trindade ela está fortemente enraizada nas Escrituras. A palavra trindade é um termo que foi utilizado para designar aquilo que é revelado nas Escrituras. Embora a palavra não apareça, a ideia está explícita. É explícito na Bíblia. Outro fator que torna sem fundamento a objeção dos testemunhos de Jeová é o fato de que eles utilizam termos, por exemplo, como corpo governante. Onde nós encontramos esse termo na Bíblia? Eles utilizam, por exemplo, o termo teocracia. Onde nós encontramos esse termo na Bíblia? Se não existe na Bíblia, na verdade, então eles não deveriam crer também. Porque não é uma palavra que está na Bíblia. Eles não deveriam agir dessa forma. Em relação às profecias, 1914, 915, 900... nós encontramos na Bíblia? Então, uma alegação da parte deles que cai por terra, na verdade. Se nós formos justos, fazer justiça em relação às afirmações, eles não deveriam ter esse comportamento também. Outro ponto, o terceiro ponto que eles negam a doutrina da trindade é que a trindade é além da razão humana. E não tem razão nenhuma. E foge à razão nossa. E essa acusação, ela não se conforma com a lógica e também é uma razão descabida da parte deles. É uma razão descabida. Pois a mente, ela não consegue compreender, a nossa mente humana, ela não consegue compreender tudo sobre Deus. Nós não conseguimos compreender tudo sobre Deus. É impossível que o relativo entenda com precisão, que nós somos relativos, é impossível que o relativo entenda com precisão o ser absoluto. É impossível. O ser que é infinito atinge o infinito. Nós não fazemos ideia do que é ser infinito. Que a criatura desvende todos os mistérios e segredos do Criador. Está além da nossa capacidade. Então, usar a trindade para objetar e falar que ela não existe porque é além da nossa razão, o que dizer sobre isso? Romanos capítulo 11, versículo 33. Irmão Márcio? A irmã Nalva pode abrir em 1 Coríntios 2 e 11. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Foge da nossa razão, né, irmão? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11. O irmão Márcio pode abrir Jó 11, 7. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Amém? Jó 11. Porventura alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso?
Então é uma alegação que cai por terra, de fato. No livro Raciocínios à Base das Escrituras, que também foi publicado pelos Testemunhos de Jeová, na página 123, Raciocínio à Base das Escrituras, há a seguinte pergunta. Olha só como eles são contraditórios. Foi feita a seguinte pergunta nesse livro: será que Deus teve começo? Será que Deus teve começo? Aí o que eles fazem? Eles citam Salmos 92. Salmos 90, versos 2. Quem, irmão Márcio, puder ler? Antes que os montes nascessem ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Será que Deus teve começo? Nós encontramos aí de eternidade a eternidade. E eles citam no livro Salmos 90, versos 2. E diz que Deus é Deus de eternidade a eternidade. Ou seja, Ele é incriado. Ele é incriado. Não foi criado. Porque Ele sempre foi, é e será eternamente. Isso foge da nossa razão. E por que eles não objetam que Deus é de eternidade a eternidade? E diante desse mistério, eles lançam um desafio no próprio livro deles, com a seguinte pergunta: há lógica nisso? Eles lançam esse desafio. Há lógica nisso? Nossa mente não pode compreender isso plenamente, mas não é uma razão sólida para rejeitar. Não é uma razão sólida para rejeitar. E aí nós fazemos a pergunta: será que Deus é uma trindade? Há lógica nisso? Há lógica nisso para nós? Nossa mente não pode compreender isso completamente, plenamente. Mas não é a razão sólida para nós rejeitarmos também. Né? Quarto, a doutrina da Trindade não é bíblica. E aqui eu queria fazer um desafio com os irmãos. Alguém pode ou lembra de algum versículo que nós lemos nos estudos anteriores, no Antigo Testamento, em que nós encontramos a Trindade? Pode ler. Gênesis 1 e 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Amém. Nós encontramos então a doutrina da Trindade na Bíblia? Nós encontramos no Antigo Testamento? Olha no versículo 27 de Gênesis 1. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e a mulher os criou. Nós vemos que a Bíblia, e é interessante isso, ela também diz que Jesus Cristo criou todas as coisas. A Bíblia diz isso, que Jesus Cristo criou todas as coisas. As visíveis e as invisíveis. Nós já vamos voltar nesse versículo 27. Mas lê João capítulo 1, versículo 1 ao 3. João 1, versículo 1 ao 3. Aí a irmã Nalva abre Colossenses capítulo 1, versículos 16 ao 17. E depois Hebreus 1 e 10. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Amém. Colossenses 1 e 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele.
Hebreus 1 e 10. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras de tuas mãos. Amém. Então nós vemos aqui que Jesus criou todas as coisas. Né? Jesus criou todas as coisas, o que inclui necessariamente a criação do homem também. E o que nós vemos aqui? O que nós concluímos disso? Que à luz da Bíblia, o homem tem a Jesus como seu Criador. Logo, o homem carrega o quê? A imagem de quem? A imagem do Criador, a imagem de Jesus, que é Deus. Uma vez que a imagem de Deus, o homem foi criado. E olha só, em Jó, capítulo 33, versículo 4, o que Eliú declara. Jó, capítulo 33, versículo 4. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. E a pergunta que nós fazemos, afinal de contas, quem fez o homem? Deus. A Bíblia diz, criou Deus, pois o homem à sua imagem. E a imagem de Deus o criou. E quem é esse Deus? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós encontramos a Trindade no Velho Testamento, irmãos? Deuteronômio 6 e 4, esse foi o que nós estudamos no domingo passado, mas nós vamos relembrar. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amém. Por que esse versículo está falando da Trindade? Os irmãos lembram? Lembram da palavra Echad? É justamente por isso, na palavra Echad, que é uma unidade composta, se referindo a Deus em uma unidade composta, a Deus único, mas composto, ao Deus como único, mas no plural. E os irmãos lembram da outra palavra que era usada, que é na verdade usada pelos hebreus, no hebraico, para designar uma unidade absoluta, que poderia ter sido usada aqui para se referir a um Deus absoluto, único, solitário? Os irmãos lembram? Era a palavra Yashid. Lembra que nós lemos, inclusive, lá em Juízes? E agora nós vamos ver, mas isso aqui já é de forma mais clara para nós. No Novo Testamento, nós encontramos a Trindade. O próprio Jesus pronunciou a Trindade. Verdade? Lá em Mateus 28, 19, nós encontramos a ordem de Jesus, que é batizar em nome de quem? Como que nós não encontramos na Bíblia a Trindade? Mateus 28, 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Foi uma ordem do próprio Jesus. Lucas, capítulo 3, versículo 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então o que nós vemos? Que no batismo de Cristo, no batismo do Filho, lá estava o Espírito Santo e o Pai. E como sempre, inseparáveis. Lá estavam os três inseparáveis. Essa é uma das razões pelas quais o batismo cristão ele deve ser ministrado em nome das três pessoas. João capítulo 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então Jesus fala do Espírito Santo, que ele seria enviado por quem? Ele seria enviado pelo Pai. E em nome de quem? Em nome de Cristo. 1 Pedro, capítulo 1.
1 Pedro capítulo 1, versículo 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Nós não encontramos a Trindade, e aqui, inclusive, também inseparáveis. Pedro fala aos escolhidos, e que esses escolhidos foram eleitos pela presciência de quem? Do Pai. Pela presciência do Pai. Santificados por quem? Pelo Espírito Santo. E aspergidos com o sangue de quem? De Jesus Cristo. Amém? Irmãos, nós vamos parar por aqui, e depois, no próximo estudo nós vamos adentrar a profundo sobre algumas alegações que eles fazem em relação a Jesus Cristo e ao Espírito Santo. Nós vamos estudar mais a profundo, porque são alegações meio hereges, né? Meio não, são hereges profanas, na verdade. Algumas alegações que eles fazem em relação a Cristo e o Espírito Santo. Amém?